Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Vamos dar sequência às nossas aulas sobre o novo Código de Processo Civil. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, Processo Civil, aqui da LAC Concursos. No nosso encontro de hoje, daremos sequência aos estudos sobre o juiz e os auxiliares da justiça. Você vai se lembrar, nas 3 primeiras partes desta aula, nós já falamos sobre os poderes do juiz, especificamente aqueles previstos no artigo 139 do novo Código de Processo Civil. Na aula 2, nós diferenciamos impedimento de suspeição, destacando que a imparcialidade do juiz é um pressuposto processual de validade, assim como o órgão tem que ser dotado de jurisdição, pressuposto de existência, o juízo deve ser competente, pressuposto de validade, o juiz deve ser imparcial, também pressuposto de validade subjetivo aplicável ao juiz. Nesse contexto, nós vimos que quando o juiz for parcial, essa parcialidade, que é um vício, pode se dar de 2 graus, em 2 graus distintos. Uma parcialidade mais grave, chamada de impedimento, e uma parcialidade um pouco mais branda, chamada de suspeição. Então, na aula de número 2, nós diferenciamos impedimento e suspeição. Na aula passada, falamos sobre as causas de impedimento e agora concluiremos o tema tratando das causas de suspeição. Mas para não perder o costume, vamos lá rapidinho ver quais as diferenças. Veja bem, esse tema é muito cobrado em concurso público. Então, sempre que possível, certamente repetiremos quais as diferenças entre impedimento e suspeição. Nós vimos o seguinte: impedimento trata-se de uma presunção absoluta. Trata-se de uma presunção absoluta de parcialidade, o que significa que, configurada uma das causas de impedimento, não há nem mesmo a possibilidade de se fazer prova em contrário. A única saída para esse juiz é provar que não existe a causa, porque existindo, ele é parcial. O impedimento gera presunção absoluta de parcialidade. Trata-se de vício fundado em circunstâncias objetivas. Então, aqui não há interpretação, né? As circunstâncias são objetivas. Está configurada? Existe ali uma causa de impedimento? Então, esse juiz deve ser afastado. Presunção absoluta de parcialidade fundada em circunstância objetiva. Por conta disso, considerando que o impedimento atenta contra a ordem ou melhor dizendo, atenta contra a norma de ordem pública, temos que o impedimento pode ser arguido em qualquer grau de jurisdição. Qualquer grau de jurisdição ou tempo. O impedimento, por se tratar de violação de norma de ordem pública, causa de impedimento pode ser arguida a qualquer tempo ou grau de jurisdição. E por conta disso, temos então que não se submete à preclusão. As causas de impedimento não se submetem à preclusão. Por quê? Porque podem ser alegadas a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Além disso, trata-se de um vício tão grave, que se o juiz não reconhecer de ofício, nenhuma das partes arguir o impedimento do juiz durante todo o curso do processo, as causas de impedimento ensejam ação rescisória. Então, mesmo depois do trânsito em julgado da decisão que concluiu o processo, que julgou o mérito do processo, a causa de impedimento é causa que enseja ação rescisória. Já a suspeição gera presunção relativa. de parcialidade, o que significa que, neste caso,
o juiz pode fazer prova em contrário. A saída não é apenas demonstrar que a causa não existe. Mesmo existindo, o juiz pode apresentar provas no sentido de que, apesar da causa, ele prossegue imparcial. Porque causa de suspeição gera presunção relativa de parcialidade. Nesse contexto, temos que a suspeição ela se encontra fundada em circunstâncias subjetivas. Porque eu vou analisar o caso concreto. Quando falávamos de impedimento, se a causa de impedimento existe, não tem saída. Presunção absoluta de parcialidade, não há que se falar em provas contrárias, o juiz será afastado. Até porque trata-se de circunstância objetiva. Já a suspeição produz presunção relativa de parcialidade, comporta prova em contrário, até porque está fundada em circunstâncias subjetivas, ou seja, passíveis de interpretação. Nesse contexto ainda, a suspeição só pode ser arguida no prazo legal. E esse prazo legal é de 15 dias a contar do conhecimento. A suspeição só poderá ser arguida no prazo de 15 dias a contar do conhecimento da causa. Se não for arguida nesse prazo, preclui. Suspeição submete-se à preclusão. E mais do que isso, suspeição não enseja ação rescisória. Beleza? Então, só retomando aqui, relembrando as diferenças, melhor dizendo, entre impedimento e suspeição. E aí, na última aula, identificamos as causas de impedimento. Rapidinho, quais são as causas de impedimento à luz do artigo 144 do novo Código de Processo Civil? Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Então, se o juiz já atuou naquele processo, como advogado, defensor público, perito, Ministério Público ou até mesmo testemunha, não pode julgá-lo agora, está impedido. Há impedimento também do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Então, se o juiz estava no primeiro grau de jurisdição, foi promovido ao desembargo, Tribunal de Justiça, agora na segunda instância, ele está impedido de conhecer aquela demanda. Também há impedimento quando no processo estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive. Aula passada, nós vimos como é que esse parentesco funciona, né? Parentesco consanguíneo ou civil, linha reta, ascendente, descendente, conta-se os graus por geração. Então, meu pai, primeiro grau de linha reta ascendente, meu avô, segundo grau de linha reta ascendente, meu bisavô, terceiro grau de linha reta ascendente. Na linha descendente, meu filho, primeiro grau de linha reta, meu neto, segundo grau de linha reta, e assim sucessivamente. O juiz não pode atuar no processo, diz-nos aqui o inciso 3º do artigo 144, se nele estiver postulando como defensor público, como advogado, membro do Ministério Público, seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta. E parente em linha colateral, até terceiro grau, inclusive. Quem são os parentes em linha colateral até terceiro grau, inclusive? Segundo grau, irmãos. Terceiro grau, sobrinho e tio. Pegou? Atenção. São parentes de quarto grau à luz do Código Civil, até o quarto grau. Nesse contexto, veja, bem lá no direito civil, são meus parentes da linha colateral. Meu irmão, segundo grau da linha colateral,
meu tio, meu sobrinho, parentes em terceiro grau de linha colateral, e meu primo, tio, avô, sobrinho, neto, parentes da linha colateral até quarto grau. Aqui no contexto dos impedimentos, o juiz está vedado, está proibido de atuar no processo quando nele estiver atuando como advogado, defensor público, Ministério Público, seu parente, seu cônjuge, companheiro, seu parente em linha reta ou colateral até terceiro grau. Até terceiro grau. Meu primo é meu parente, mas já é meu parente em quarto grau, então não gera impedimento. Gera impedimento parentesco até terceiro grau colateral. Além disso, também gera impedimento parentesco por afinidade. Que parentesco é aqui? É esse. O parentesco que eu tenho com os parentes da minha esposa ou companheira. A mãe dela, minha sogra, minha parente em primeiro grau de linha reta ascendente. O filho dela, se não for meu, qual seja o meu enteado, meu parente em primeiro grau de linha reta descendente, por afinidade. O irmão dela, meu parente em segundo grau da linha colateral por afinidade. Então, veja bem, inciso terceiro, o juiz está impedido de atuar no processo quando nele estiver postulando como defensor público, advogado, membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, não são parentes, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim. Consanguíneo ou afim, em linha reta, colateral até terceiro grau, inclusive. Colateral até terceiro grau, inclusive. Também está impedido o juiz de atuar quando ele for parte do processo, evidente, ou for parte do processo seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive. Novamente. Inciso 5º, quando for sócio ou membro de direção ou administração de pessoa jurídica, parte do processo, quando for herdeiro presuntivo, donatário, empregador de qualquer das partes. Esse inciso era causa de suspeição no Código 3, agora é causa de impedimento. 7, em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços, tá? Novidade do CPC 15. Inciso 8º, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau inclusive, mesmo que patrocinado por outro advogado de outro escritório. Então, veja, se o cliente da esposa do juiz figura naquele processo, ainda que ele esteja sendo representado por outro advogado de outro escritório, o juiz está impedido. É o que nos diz o inciso 8º, bastante específico. 9º, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Então, se o juiz tem uma ação outra, onde ele... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. O juiz figura como parte contra a parte desse processo
contra o advogado que representa a parte neste processo, ele está impedido. Ok? Veja bem, se o juiz atua como parte em um processo e lá ele está litigando contra a parte deste processo ou o advogado da parte deste processo, ele está impedido. É o que o inciso 9º nos traz, né? Parágrafos também bastante importantes, nós já falamos sobre ele no último encontro. Chama atenção para o artigo 147, que nos traz uma última causa de impedimento. Além das causas previstas lá no artigo 144, também temos essa causa de impedimento, prevista no 147, que nos diz: quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até 3º grau inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto. Né? Então, se o João é juiz da primeira vara de família de São Paulo, por exemplo, sentenciou, a parte apelou dessa sentença e o processo foi parar, sei lá, na 2ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, e nessa 2ª Câmara o desembargador, um dos desembargadores, é cunhado do juiz, excelentíssimo senhor juiz João, lá da primeira vara, esse desembargador está impedido. É isso que o legislador está dizendo, né? Quando 2 ou mais juízes forem parentes, se um deles conhecer o processo, o outro não pode conhecer. Se um deles tiver atuado no processo, o outro não pode nele atuar. Parentes, né, cônjuge ou companheiro, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta, colateral até 3º grau inclusive. Tá? Lembra? Essa regra, ela abarca, ela abrange quais pessoas? Primeiro, cônjuge ou companheiro, não são parentes. Qualquer parente em linha reta, isso aí você sabe, né? Pai, avô, bisavô, filho, neto, bisneto. Colaterais, atenção, a norma abrange irmãos, que são 2º grau colateral. Cunhados, 2º grau colateral por afinidade. E também abrange sobrinho e tio, 3º grau colateral. Não abrange primo. Não abrange primo, pegadinha muito comum nesse tipo de questão. Não abrange primo, porque primo já é 4º grau. A lei está dizendo até 3º grau inclusive. Até 3º grau inclusive. Causas de suspeição. Vamos lá. Causas de suspeição do juiz. A suspeição é um vício mais brando, né? Trata-se de um vício que ofende norma de interesse privado. Por isso que ela só gera presunção relativa de parcialidade, deve ser arguida no prazo previsto na lei, 15 dias a contar do conhecimento, está sujeita a preclusão, não enseja ação rescisória. Então, vício mais brando em relação a impedimento. Quais são as causas de suspeição à luz do artigo 145 do novo CPC? Vejamos aqui. A suspeição do juiz, quando for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. O juiz é suspeito, se for amigo íntimo ou inimigo. O antigo CPC falava em inimigo capital, né? Tiraram essa ideia do capital. Quando for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, ou de seus advogados. Detalhe importante, quando for amigo íntimo, inimigo de qualquer das partes, ou de seus advogados. Do juiz, a suspeição do juiz que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa, antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa,
ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Então, há suspeição do juiz. Vê que a circunstância é bem subjetiva mesmo, bem subjetiva. Há suspeição do juiz que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa, antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Há suspeição do juiz também, inciso 3º, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes deste, em linha reta até 3º grau, inclusive. Esse inciso aqui eu peço atenção, peço cuidado dos senhores. Ele parece ser causa de impedimento, né? Porque, veja bem, uma das partes do processo é credora do juiz em uma relação obrigacional. É credora ou devedora do cônjuge ou companheiro do juiz, ou de algum dos seus parentes em linha reta, ou até 3º grau, inclusive. Ou de um dos seus parentes em linha reta até 3º grau, inclusive. Parece ser causa de impedimento, e vários são os certames que incluem, tentando levar o aluno a erro, como causa de impedimento. Não é. É causa de suspeição. Então, veja, quando uma das partes for credora ou devedora do juiz, seu cônjuge, companheiro, parentes em linha reta até 3º grau, inclusive, causa de suspeição. Ainda que me pareça que é bem improvável que esse juiz não será imparcial. Mas aqui é uma causa de suspeição. Cuidado com esse inciso 3º, tá? Leva muita gente a erro. Inciso 4º. Quando for interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Bem aberta essa cláusula, né? Bem aberta essa cláusula. E aí tem um detalhe. Qualquer das partes pode arguir a suspeição do juiz. Nós já falaremos do trâmite, do procedimento para essa arguição, fundada em um desses 4 incisos. Incisos bem abertos, diria eu, só esse inciso 3º, que é um pouco mais concreto, por isso que leva muita gente a erro. Os outros 3 incisos, bem subjetivos, bem interpretativos. A parte pode arguir a suspeição, com fundamento em algum desses incisos, deverá provar. Deverá provar. Mas tem um detalhe. O próprio juiz, reconhecendo alguma das situações ali previstas, pode se autodeclarar suspeito. É o que nos traz previsão no parágrafo 1º, que diz o seguinte: poderá o juiz declarar-se suspeito. Eu vejo alguns alunos errando, né? Porque, veja, impedimento é um vício muito grave, suspeição um pouco mais brando. E aí, na hora que vai elencar aquelas distinções, costumam afirmar o quê? O impedimento o juiz pode declarar de ofício, o que é norma de ordem pública. E a suspeição não. Pera lá, no nosso quadrinho não tem isso. Até porque o juiz pode se autodeclarar impedido, não tem problema, mas ele também pode se autodeclarar suspeito. E mais do que isso, não precisa nem fundamentar. Porque esse parágrafo 1º autoriza o juiz a declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo. Por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Então, o juiz pode se autodeclarar suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Então, tanto lá no impedimento quanto aqui na suspeição, o juiz pode sim se declarar impedido, suspeito de ofício. Cuidado com esse detalhe. E no caso específico da suspeição, não precisa nem fundamentar. Não precisa nem fundamentar. Motivo de foro íntimo, sem declarar razões. Trouxe aqui um RESP, um recurso especial, 1425791 do Mato Grosso. Texto interessante, por isso trouxe aqui para a nossa reflexão, né? Apontando e ratificando as diferenças entre impedimento e suspeição. Olha só que interessante a parte,
né, desse acórdão, um pedacinho desse acórdão. Tanto o impedimento quanto a suspeição buscam garantir a imparcialidade do magistrado. Tanto o impedimento quanto a suspeição buscam garantir a imparcialidade do magistrado, que é condição sine qua non do devido processo legal. Isso mesmo, é condição sine qua non do devido processo legal, pois trata-se de um pressuposto processual de validade. A imparcialidade. Tanto o impedimento quanto a suspeição buscam garantir a imparcialidade do magistrado, que é condição sine qua non do devido processo legal. Porém, diferente do primeiro, cujas hipóteses podem ser facilmente pré-definidas, facilmente identificadas, causas de impedimento, seria difícil, quiçá impossível, ao legislador ordinário prever todas as possibilidades de vínculos subjetivos, juiz e partes, suscetíveis de comprometer a imparcialidade. O que ele está dizendo? Ao contrário das causas de impedimento, que são facilmente identificáveis, que são facilmente prováveis, por isso que o impedimento faz presunção absoluta de parcialidade, as causas de suspeição, que são vínculos, subjetivos, são causas fundadas em vínculos subjetivos, aqueles 4 incisos, melhor dizendo, são bastante amplos, porque, cá para nós, seria quiçá impossível o juiz estabelecer todas as hipóteses de suspeição. Então ele coloca 4 incisos bem abertos, justamente para possibilitar uma maior amplitude do instituto. Olha que interessante, né? Tanto o impedimento quanto a suspeição buscam garantir a imparcialidade do magistrado. Condição sine qua non do devido processo legal. Porém, diferentemente da primeira hipótese, que é impedimento, que podem ser facilmente identificadas, facilmente pré-definidas, seria difícil, quiçá impossível, ao legislador ordinário prever todas as possibilidades de vínculos subjetivos, causas de suspeição, suscetíveis de comprometer a imparcialidade. Por isso que as causas de suspeição são tão abertas, Tão abertas, geram presunção relativa de parcialidade e são causas mais amplas. Agora, qual o procedimento para a arguição do impedimento e suspeição? Bastante atenção, hein? Bastante atenção, porque aqui nós temos novidade. Novidade, tem muita gente confundindo. Talvez você já tenha ouvido falar, como alguns alunos meus já comentaram comigo, equivocadamente, que a arguição de suspeição e impedimento, no novo CPC, não suspende o processo. Opa! Como é que é? Impedimento, a suspeição não suspende o processo? Quem falou isso? Veja bem, no procedimento da arguição de impedimento e suspeição, nós temos novidades e tem muita gente metendo os pés pelas mãos. Aqui nesse contexto. O que de fato aconteceu é que nós não temos mais aquela exceção de impedimento, exceção de suspeição. Como notaremos, agora o impedimento, a suspeição são arguidos em petição específica. Então nós não temos mais aquela... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20
75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Peça chamada de exceção de impedimento, exceção de suspeição. Mas cuidado, temos aqui regrinhas de destaque e uma delas diz respeito a essa suspensão do processo. Tem gente dizendo que impedimento e suspeição não suspendem o processo. Errado. Errado. Suspende sim. Vamos conferir aqui. A partir do artigo 146, o legislador traz o procedimento da arguição de impedimento e suspeição, dizendo o seguinte: no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, não é 15 dias da citação, não é 15 dias da distribuição, não. 15 dias a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição do juiz em petição específica. Não tem mais aquela ideia de exceção, né? Vai arguir em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa. Então, na petição, vai apresentar lá o fundamento da recusa. Como assim recusa, professor? Veja bem, o próprio juiz poderia ter se declarado impedido ou suspeito. Se o juiz não se declarou impedido ou suspeito, a parte pode recusá-lo, arguindo impedimento ou suspeição. Em 15 dias, a contar do conhecimento do fato, petição específica em que fundamente a recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas, né? Instruir, então estamos falando de apresentação de provas. Apresentação de provas. Bastante atenção aqui, o legislador diz: no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição. Vou colocar um asterisco aqui nesse impedimento. Por que do asterisco? Porque o impedimento não preclui, né? Então o legislador está falando que a parte pode, no prazo de 15 dias a contar do conhecimento, arguir em petição específica, impedimento ou suspeição, né? Ele está dizendo que a parte pode arguir o impedimento ou suspeição no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato. Em petição específica. 15 dias. Se for causa de impedimento, não tem problema se esse prazo estourar, né? Não tem. Por que não tem? Exatamente. Porque a matéria não preclui. Impedimento pode ser arguido a qualquer tempo, grau de jurisdição, inclusive em seja ação rescisória. Então, esse prazo de 15 dias aqui, apesar do legislador estar se referindo a impedimento e suspeição, cá para nós, para impedimento não se aplica. Impedimento pode ser arguido a qualquer tempo ou grau de jurisdição, somente para suspeição. Então, no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará impedimento, pode alegar depois, não tem problema, ou a suspeição só no prazo, suspeição se submete à preclusão, em petição específica, dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa e instruirá provas documentais ou apresentará rol de testemunhas. Beleza? Por petição específica, a parte arguiu impedimento ou suspeição. Petição foi dirigida ao próprio juiz do processo. Juiz recebeu essa petição. Ele pode reconhecer
Primeiro passo, o juiz pode reconhecer a procedência da arguição que a parte apresentou. Então ele pode reconhecer o impedimento ou suspeição e ordenar imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal. Então veja, parágrafo 1º. Se reconhecer o impedimento ou suspeição, ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto. Então, primeira possibilidade, né? Observe, o próprio juiz pode, de ofício, se declarar impedido ou suspeito, inclusive por motivo de foro íntimo. Se não o fizer, a parte pode recusá-lo. Pode recusá-lo em petição específica, no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, fundamentando a sua recusa e instruindo com provas. Na hora que o juiz receber a petição específica, ele pode reconhecer-se impedido ou suspeito, hipótese em que imediatamente remeterá os autos ao seu substituto legal. Mas ele pode não concordar, né? A parte arguiu seu impedimento, sua suspeição, isso, nada disso. Não sou impedido, não. Não sou suspeito, não. Beleza. Se ele não reconhecer e remeter os autos para o substituto, nessa hipótese contrária, então ele determinará a autuação do incidente de impedimento ou suspeição em apartado e no prazo de 15 dias, ele, juiz, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, então a sua defesa, acompanhada de documentos e de rol de testemunhas, se houver ordenada a remessa, se houver, melhor dizendo, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Ao tribunal. Então, observe. Primeiro, o próprio juiz pode se declarar impedido ou suspeito, inclusive por motivo de foro íntimo. Se ele não fizer isso, qualquer das partes pode recusá-lo. Pode recusá-lo. No prazo de 15 dias a conhecer do fato, em petição específica, dirigida ao próprio juiz do processo, na qual fundamentará sua recusa e instruirá com provas documentais e testemunhais. O juiz, diante da petição, pode reconhecer seu impedimento ou suspeição e imediatamente remeter os autos para o substituto legal. Ou ele pode negar, ele pode não reconhecer, hipótese em que determinará a autuação em apartado do impedimento, no prazo de 15 dias apresentará sua defesa, seus fundamentos, acompanhado de documentos e testemunhas, se houver, e aí apresentou a defesa com os documentos, rol de testemunha, então fecha e remete para o tribunal. Porque quem vai julgar o incidente de impedimento ou suspeição não é o próprio juiz, óbvio, ele é parte do incidente. Quem vai julgar esse incidente é o tribunal. Tribunal. Aí chegou no tribunal. O que acontece agora? Vamos lá. Chegou no tribunal. A parte recusou o juiz no prazo de 15 dias do conhecimento do fato, em petição específica, fundamentando, instruindo provas. O juiz não reconheceu seu impedimento ou suspeição, autuou em apartado a petição específica, prazo de 15 dias apresentou sua defesa, instruindo com provas documentais, rol de testemunhas, remeteu para o tribunal. Distribuído o incidente, o relator, então lá no tribunal, o relator deverá declarar seus efeitos, sendo que se o incidente for recebido, agora aqui, questão importantíssima.
Lembra que lá no início eu falei que algumas pessoas estão achando que o incidente de impedimento ou suspeição não implica em suspensão do processo? Essas pessoas estão erradas, equivocadas. Não é porque até agora não falamos de suspensão que isso não tem acontecido. Se você abrir o seu Código Civil lá no artigo 313, inciso 3º, você vai ver que o incidente de impedimento ou suspeição suspende o processo imediatamente. Então a parte arguiu o impedimento ou a suspeição, se o juiz não reconhecer e imediatamente remeter para o seu substituto, o processo está suspenso. Suspenso. Aí apresentou sua defesa e remeteu para o tribunal. Como é que o professor Stanley chega a essa conclusão? Primeiro, porque eu tenho um artigo 313, inciso 3º, que está especificamente falando isso. E segundo, porque olha só a interpretação do parágrafo 2º. Notem só a interpretação do parágrafo 2º. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. O incidente foi remetido para o tribunal. Primeira coisa que o relator vai fazer é declarar o seu efeito. Se ele recebe esse incidente com efeito suspensivo ou não. Se ele receber sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. E bem, algo que já estava correndo não volta a correr. Não é óbvio isso? Algo que já estava correndo não volta a correr. O texto está falando que se o juiz receber sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. Como assim voltará a correr? Voltará porque ele estava parado. Voltará porque ele estava suspenso. Notou? Então não caia nessa pegadinha. O incidente de suspeição ou impedimento suspende o processo. Tanto suspende que quando o auto for remetido para o tribunal, a primeira coisa que o relator fará será dizer, em qual efeito que ele recebe o incidente. Se ele receber sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. Voltará a correr por quê? Porque ele estava parado. Estava suspenso. Aí olha esse segundo. Se o incidente for recebido com efeito suspensivo, permanecerá suspenso. Permanecerá? Ele já estava suspenso. Se o relator receber com efeito suspensivo, continuará suspenso. Permanecerá suspenso. Pegou? Relator, ao receber o incidente, o relator declarará seus efeitos. Se o incidente for recebido sem efeito suspensivo, o processo volta a correr. Se o incidente for recebido com efeito suspensivo, ele permanecerá suspenso. Volta a correr sem efeito, porque ele estava parado. Volta a correr. Recebeu com efeito suspensivo, permanece suspenso? Sim, ele já estava suspenso, prossegue. Prossegue suspenso até o julgamento do incidente. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4,
aí, 2019, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá. Processo, portanto, suspenso. O incidente de impedimento ou suspeição do juiz suspende o processo. Professor, mas e se tivermos alguma situação urgente, né? Uma causa urgente, como é que vai ficar a situação, né, nesse cenário de urgência? E aí? Como é que ficará? Parágrafo 3º. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, ou quando este for recebido com efeito suspensivo, o processo está suspenso, né? Olha lá, enquanto não for declarado o efeito, o processo está suspenso. Ou quando for recebido com efeito suspensivo, permanece suspenso, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Então, a suspensão do processo não prejudicará as situações urgenciais. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido, o processo está suspenso, ou quando este for recebido com efeito suspensivo, permanecerá suspenso, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Parágrafo 4º. Verificando a alegação de impedimento ou de suspeição, verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. Então, o juiz, lá no primeiro grau ainda, apresentou sua defesa, fechou, remeteu para o tribunal. Tribunal, incidente distribuído, primeira coisa que o relator vai dizer qual efeito recebe. Sem efeito suspensivo, volta a correr. Com efeito suspensivo, permanece suspenso. Tutela de urgência, não tem problema. Tutela de urgência pode ser pleiteada, pode ser interposta com o substituto legal. Vamos para o julgamento do incidente. Se o incidente for julgado improcedente, verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, então o tribunal rejeitá-la. O que vai acontecer? O processo volta para a primeira instância e vai seguir o seu curso. Acolhida a alegação, a arguição, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz às custas. Olha lá. Se não for acolhida a alegação, rejeita, processo volta para a primeira instância, fica lá correndo. Se for uma suspeição arguida, né, uma suspeição e um impedimento arguido na primeira instância, né? Rejeitou, volta a correr o mesmo magistrado. Acolheu, então juiz impedido, juiz julgado suspeito, você vai ser condenado às custas. As custas processuais. E o processo, os autos do processo serão remetidos ao substituto legal. O tribunal acolheu a arguição de impedimento ou suspeição, então juiz ser condenado às custas processuais, os autos do processo remetidos a um substituto legal. E é evidente, duplo grau de jurisdição, evidente que o juiz poderá recorrer dessa decisão.
Inclusive, ele mesmo tem capacidade postulatória para isso. Não precisa de advogado. 6. Parágrafo 6º. Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Se o tribunal reconhecer o impedimento ou suspeição, o juiz vai ser condenado às custas, autos do processo remetidos para o substituto legal. E o tribunal terá que fixar o momento, né? O interregno, o lapso temporal, o momento em que o juiz estava impedido ou suspeito, em que o juiz era parcial. A esse momento chamamos de termo. Termo de impedimento, termo de suspeição. Reconhecido o impedimento ou suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Por que ele tem que fixar esse momento a partir do qual o juiz não deveria ter atuado? Porque os atos realizados a partir desse momento, os atos realizados no termo, no prazo aí, no momento de impedimento e suspeição, esses atos serão invalidados. Parágrafo 7º. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou suspeição. Então, acolheu juiz condenado às custas, autos remetidos para um substituto. O tribunal vai fixar o termo, vai fixar o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. E os atos praticados a partir desse momento serão nulificados. E atenção, que eu tenho visto professor ensinando errado aqui. Estou falando que tem muita gente rateando nesse novo CPC. Estou vendo professor, estou vendo colegas advogados, alunos afirmando o quê? Que só o impedimento nulifica os atos. Não, senhor. Não, senhor. No antigo CPC tinha uma dúvida pesada sobre isso. Se a suspeição também era capaz de invalidar os atos realizados por aquele juiz. Porque o CPC antigo falava apenas sobre o impedimento nesse contexto. Falava que o impedimento reconhecido culminaria na nulidade dos atos realizados pelo juiz. E aí havia quem defendesse que a suspeição não gerava nulidade. E tem gente insistindo nesse ensinamento, de que a suspeição não gera nulidade. Está errado. Olha o texto. Olha o texto. Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Parágrafo 7º. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. O impedimento e a suspeição geram nulidade. O impedimento e a suspeição geram nulidade. Fique esperto. Fique esperto. 2 erros que eu tenho visto muita gente cometer. Primeiro, falar que a arguição de impedimento e suspeição não suspende o processo. Está errado. Suspende. Suspende. E outro erro. Continuo vendo gente dizendo que só impedimento gera nulidade. Está errado. Tanto o impedimento quanto a suspeição geram nulidade. Está aqui no texto. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presentes o motivo de impedimento ou de suspeição. Ou de suspeição. Então, ambos geram impedimento. Bem, vamos aqui organizar. Eu separei para nós, já caminhando para o final desse bloco, e aí voltaremos no nosso último bloco, falando sobre o impedimento auxiliares e resolvendo algumas questões. Mas para fechar essa aula, com chave de ouro, separei aqui para nós um organograma do procedimento de arguição
do impedimento ou suspeição. Vamos lá? Então, primeiro passo, né? Lembra que o juiz pode se autodeclarar impedido ou suspeito, inclusive por motivo de foro íntimo. Se não fizer, a parte apresentará petição específica no prazo de 15 dias do conhecimento do fato. Apresentada a petição específica, no prazo de 15 dias, a conhecer do fato. Lembra que impedimento pode ser legado a qualquer tempo ou grau de jurisdição, né? Apresentada a petição específica, o juiz poderá reconhecer o impedimento ou suspeição e então remeter os autos para o seu substituto legal. Apresentada a petição, o juiz da causa, o juiz do processo, poderá reconhecer o impedimento ou suspeição e remeter os atos para o seu substituto. Se ele não reconhecer, se o juiz não reconhecer o impedimento ou suspeição, vai autuar a petição em apartado. A petição será autuada em apartado. E então, no prazo de 15 dias, o magistrado apresentará a sua defesa e instruirá provas documentais e, se tiver, apresentará rol de testemunhas. Feito isso, fecha autos remetidos para o tribunal. No tribunal, distribuído o incidente, o relator, primeira coisa, o relator definirá os efeitos do incidente. Com o efeito suspensivo, o processo permanece suspenso. Sem efeito suspensivo, o processo volta a correr. Mesmo que o efeito suspensivo prossiga, tutelas de urgência podem ser pleiteadas junto ao substituto. Beleza? Distribuído o incidente, o relator, primeira coisa, definirá os efeitos. Com o efeito suspensivo, permanece suspenso. Sem efeito suspensivo, volta a correr. Deliberou, definiu, efeito, então, beleza. O tribunal pode rejeitar o incidente, improver o incidente, rejeitando, e aí o processo volta a ter o seu curso normal, incidente encerrado, ou o tribunal pode acolher a arguição de impedimento e suspeição. Se acolher, primeira coisa, fixará o termo do impedimento ou suspeição. O que é isso? O momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado mais. Então fixará o termo. Decretará a nulidade dos atos praticados pelo juiz, quando já era impedido, ou suspeito, condenará o juiz ao pagamento das custas e remeterá os autos ao substituto legal. Ficou faltando um L aqui. Legal. Lembrando que, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, evidente, o juiz pode recorrer dessa decisão. Beleza? Show de bola. Com isso terminamos. Terminamos a nossa aula. Voltamos daqui a pouquinho falando sobre impedimento e suspeição dos auxiliares da justiça. E aí vamos responder aquelas questõezinhas precisas, já foram cobradas em outros certames, para você colocar em prática o seu estudo. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte
Forte abraço. Tchau, tchau. Espero vocês.